Saudações, queridos irmãos. Vamos todos buscar a paz de Jesus, com o intuito de fazer algumas reflexões em relação aos objetivos de nossas vidas através da compreensão das leis divinas. Hoje, nessa reflexão e que nos traz aqui na Casa Espírita Fraternidade. Convido a todos, queridos irmãos, de elevar os nossos pensamentos, unir os nossos pensamentos em oração, iniciarmos as nossas irradiações com amor, serenidade, pensando no bem. Nosso Deus, nosso Pai, fonte de toda sabedoria, de todo amor, de suprema luz. Te oferecemos nossos louvores, Senhor. Ajuda-nos a avançar no conhecimento das tuas leis para compreendê-las melhor. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante e o socorro nas dificuldades e também o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos, estende-nos as tuas mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos te perceber, Senhor, na realidade das nossas tarefas, nas nossas experiências diárias. Estamos ligados, irmãos, por uma corrente de luz e de amor. Somos todos elos dessa corrente que nos liga à espiritualidade benfeitora neste momento tão delicado, tão conflituoso. Nessa crise que nós estamos enfrentando de saúde, econômica, dá-nos, Senhor, a serenidade, a calma, a resignação frente a todas essas dificuldades, para melhor suportá-las, conquistar a saúde real, a saúde emocional, mas que devemos cada um fazer a nossa parte nessa grande obra do amor universal. Que os mensageiros do Cristo possam levar fluidos reparadores a todos os lares, atendendo a todos que se encontram aflitos, com medo, deprimidos, que possam entender que necessitamos dele, Jesus Cristo, para crescermos, para nos tornarmos mais humanizados, mais solidários. Senhor, te pedimos pelos doentes, nos hospitais, que estão nas CTIs, nas UTIs, nas clínicas psiquiátricas, nas clínicas de dependentes químicos, aos que contraíram o vírus, no mundo todo, que os homens possam receber dos bons espíritos bálsamos salutares sobre seus corpos doentes e consolações às suas almas, sabendo que as doenças fazem parte das provas terrestres e são inerentes à nossa imperfeição ainda. Também pedimos, Pai, tua infinita misericórdia aos desencarnados nessas semanas, que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir as palavras de paz e esperança. Aos familiares também, que possam receber essa esperança maior. Inspira-nos, Senhor, a paciência, a resignação, a coragem, dando-nos força para suportar as dores que fazem parte do processo de evolução individual e coletiva. Abençoa, Senhor, aos trabalhadores de saúde, enfermeiros, médicos, que possam ser amparados neste momento dessa crise, que tenham força e esperança de que tudo é um grande aprendizado. Senhor, que a luz dos bons espíritos possam despertar as nossas consciências para que destruamos dentro de nós esses grandes inimigos, o orgulho, o egoísmo. Também pedimos aos governantes, aos empresários, autoridades de saúde, da economia dos países, que encontrem soluções e benefício de todos. Que todos nós possamos manter pensamentos otimistas e confiantes na espiritualidade superior, que sempre nos amparam, fortalecendo nosso ânimo e encontrando-se em Jesus. Todos nós, no seu amor, permanecendo todos abertos à renovação. Que os mensageiros do Cristo magnetizem as nossas águas, trazendo benefícios salutares a todos. Que possamos despertar nossa consciência para a compreensão da responsabilidade e o sentido de cooperação
entre os homens, entre os povos. Somos todos filhos de Deus. Te agradecemos, Pai, por todas as oportunidades de aprendizado. Que assim seja. Nossas cordiais saudações aos irmãos de ideal cristão que prestigiam e acompanham as nossas mídias sociais da Casa Espírita Fraternidade. A doutrina espírita, na sua mensagem esclarecedora e consoladora para este momento de aflição desta pandemia, nos traz a bandeira da imortalidade da alma, nos traz a confiança na justiça divina, nas suas lições desse Pai, mensagem de fé, mensagens de esperança, e que cada um de nós possa então, no seu recolhimento próprio, ser uma luz para os seus, a levar esta esperança nesta bandeira da imortalidade da alma, a caminho que estamos todos nós do reino de Deus, que venha a ser a felicidade. Meus irmãos, o tema nosso de hoje vem de uma fala, uma citação evangélica de Pedro. Apartar-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Buscamos nós, na literatura espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Lá no capítulo 17 também, sede perfeitos, o item 3, o homem de bem. Na obra basilar, o Livro dos Espíritos, a primeira obra lançada por Allan Kardec, com 1019 perguntas, 1019 respostas, um verdadeiro tratado de sociologia e psicologia, lá na sua parte 3, as leis morais, que nos traz o aspecto religioso da doutrina, na primeira parte das leis morais, a lei divino-natural, questão 614, no item o bem e o mal, selecionamos a questão 629, 630 e 642. E a questão 918, os caracteres do homem de bem. Na questão 614, Kardec pergunta ao mundo espiritual: que se deve entender por lei divina ou lei natural? Responde os amigos espirituais: lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ponto. E nos adverte na segunda parte da pergunta: e o homem só não é feliz ou é infeliz quando desta lei está afastado. Isto quer nos dizer que para encontrarmos a felicidade, temos que cumprir a lei para estar próximo de Deus. Enquanto estamos distantes, estamos longe dessas felicidades e mais próximo às dores e os sofrimentos. Kardec vai na questão 629, continuando perguntando sobre o bem e sobre o mal, e pergunta sobre a moral. Que definição se pode dar da moral? Moral é a regra do bem proceder. Isto é, fazer a distinção entre o bem e entre o mal. É seu dever a observância e o respeito com essa lei, e o homem se conduz bem quando realiza todo o bem para todos os seus irmãos. Na questão 630, Kardec vai mais direto. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem, responde os amigos espirituais, é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que está contrário, que da lei se afasta. Conclui os Espíritos, dizendo na sua resposta: assim fazer o bem é cumprir a lei de Deus, ir de encontro a essa felicidade. E fazer o mal é infringir essa lei maior, é estar temporariamente em estados infelizes. Na questão 642, Kardec faz uma pergunta muito inteligente e muito pontual.
Bastará o não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Isto é, cruzar os braços e ver seus irmãos em estados de dores, passando por desgraças, sofrimentos, e nós completamente indiferentes. Não vou fazer o mal a ninguém, mas também não faço o bem. Vejamos a resposta do mundo espiritual, dos nossos benfeitores. Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. O bem é fundamental realizá-lo. Temos que praticá-lo. O mal é a ignorância do saber do bem, dos seus benefícios, dessa aproximação na direção de Deus no caminho para a felicidade. O mal é um estado temporário ao estado moral do ser. Quanto mais atrasado moralmente, mais companhia do mal, mais afastado das benesses dessa fonte de bondade infinita que é Deus, nosso Pai. Leon Denis, o filósofo espírita, no seu livro Grande Enigma, Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, nos diz que o mal é o estado de inferioridade, de ignorância do espírito a caminho da sua evolução. Estamos todos nós ainda homens maus, já que não cumprimos a lei de Deus na sua pureza, a caminho da nossa evolução. Nos diz Leon Denis que o mal é a ausência do bem e a sua consequência das nossas imperfeições morais, porque o bem é eterno, o mal é temporário. Como conclusão desse apartar-se do mal, o mal é sinônimo, então, de aflição, suplícios e tormentos. O mal é estar temporariamente afastado de Deus, da sua benevolência, da sua paz, do seu amor, da sua generosidade. Por isso Pedro nos aconselha apartar-se do mal para darmos o passo seguinte, fazer o bem, para começar a caminhada na direção da luz do grande Pai. E este bem vamos encontrar no capítulo 17, Sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o homem de bem. E nos diz que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e caridade na sua maior pureza. O homem de bem se interroga a si mesmo se deixou de praticar o bem a alguém, se omitiu, se desprezou a oportunidade de ser útil a algum irmão. O homem de bem deposita a sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. O homem de bem tem fé na vida futura, porque acredita e crê na imortalidade da alma sua, como espírito de vidas em vidas físicas, a caminho da sua evolução. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma a paz e a caridade como seu guia. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancores, nem desejos de vingança, assim como Jesus se esforça para praticar o perdão. O homem de bem é indulgente com as faltas alheias, isto é, compreende-as, porque sabe que necessita da mesma compreensão, da mesma indulgência com as suas faltas, mas não é omisso, é ativo que faz na sua comunicação, numa postura de auxílio, de amparo, e não de rebaixá-lo e condená-lo em suas más ações. Portanto, meus irmãos, fazer o bem é a observância e a obediência à lei de Deus. É sinônimo de desfrutar da sua benevolência, da sua generosidade,
da sua paz. É estar próximo de Deus. É estar desfrutando dessa proximidade, de todo o seu amor, de toda a sua providência, enfim, de toda a sua paz. E a paz é o caminho do amor, da fé e da justiça, porque ser justo é ser pacífico. A FEB lançou há aproximadamente uns 10 anos uma campanha promovendo a paz, construindo o bem. Na questão 886, pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Respondem os benfeitores espirituais: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. No comentário que Kardec faz a respeito da questão 918, sobre os caracteres do homem de bem, nos diz Kardec que quando o homem estiver depurado e o mundo for a terra de mundos de espíritos aventurados e praticando a lei de Deus, estará a terra submetida a uma nova ordem social, fundada na justiça, na solidariedade e na paz. A paz com Jesus, que é o nosso mestre e guia. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Jesus fez desta máxima, conforme nos diz o Evangelho, seu capítulo 9, uma lei. A lei da brandura, de ser brando, de ser suave, de ser doce, de ser cortês, de ser gentil. A lei de ser moderado, de ser equilibrado. A lei de ser manso, a mansuetude. Jesus condena toda e qualquer expressão de violência física e a verbal. O Mestre amado nos dá os significados bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, com a indulgência, com seu exemplo de humildade, de caridade, de perdão, de generosidade, de compreensão. Enquanto nós, meus irmãos, e Cristo sabia disso, né? Enquanto estamos nós aqui nesse mundo de provas e expiações, a caminho dessa evolução, nos apartando do mal, dando passo por esse caminho do bem, para buscar a paz e seguir a paz e nos auto-iluminando na direção do cumprimento dessa lei para a apoteose da felicidade, temos necessidades de viver nesse mundo material. E os bens materiais nos são necessários. Mas nos diz a doutrina espírita, coloquemos os bens verdadeiros, espirituais, acima dos bens espirituais, o sentimento e as pessoas, porque os bens materiais a este mundo pertencem. Retornamos à parte espiritual com o tesouro da nossa alma, contendo as preciosas virtudes que adquirimos, que são os tesouros que as traças nem as ferrugens destroem, conforme nos diz o Evangelho. O mundo será um mundo mais ditoso quando a humanidade for fiel à obediência das leis de amor, caridade, justiça, derrotando o orgulho pela humildade, derrotando o egoísmo pela caridade. Então, os fracos, pequenos, tristes, os caídos, os desvalidos serão amparados, serão socorridos por todos os seus irmãos da fraternidade universal. Joana nos diz que a paz é Deus na mente e no coração. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão impressas as leis de Deus na consciência. Podemos discernir o certo do errado, o bem do mal. E no coração, podemos agasalhar a luz do bem, que vai nos auto-iluminando e vai nos dando novas perspectivas de crescimento e de ascensão. E a paz desse mundo não é a paz do Cristo. A paz desse mundo é a paz da competição, a paz do domínio social, político, econômico. É a paz dos duelos, de teorias, de opiniões, de ideologias. A paz do Mestre, meus irmãos, é a conquista dela pela fé, iluminada com a prática do amor.
é a paz do perdão e da indulgência. Cristo nos disse, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Representa um grande legado, um presente da lição do Mestre, para que cada um pudesse compreendê-la e aprender no seu tempo, o seu tempo de despertar, seu tempo de refletir sobre si mesmo, para praticar a regra áurea de amar a todos como seus verdadeiros irmãos. Que faças aos outros o que quereis que os outros vos façam. Como conclusão, meus irmãos, para seguirmos a caminho da paz, nos diz Pedro, apartar-se do mal. Devemos apartar-nos do mal, porque estarmos com o mal é estar distante, afastado da lei de Deus e da sua fonte de felicidade, de amor inesgotável e infinita. Fazer o bem, que é o segundo passo, é a obediência às leis do Pai Maior, é a prática da caridade, é estar a caminho de Deus. E é estar com a paz, buscando a paz. E buscar a paz é lutar para vencermos as mazelas do mal, que é transitório em nós. Buscarmos ela com as respostas que temos que dar para as adversidades da vida. Que resposta nós damos? Para o egoísmo, humildade é dar a outra face, como o Mestre nos disse no seu Evangelho. Para o orgulho, a face da humildade e do egoísmo, a face da caridade. A face da mentira, a verdade. A face da intolerância, da agressividade, da incompreensão. A face, meus irmãos, da indulgência, do respeito, da aceitação. A face do perdão. E este perdão, meus irmãos, devemos exercê-lo em nosso lar, com os nossos irmãos na vida social. Para sermos exemplos de equilíbrio, de harmonia, porque essa construção da paz vai nos auto-iluminando. E a paz é este amor em sua plenitude, de sua luz. A paz é o estado de graça de seguir o nosso Mestre, modelo e guia, Mestre Jesus. Para encerrar, apartar-se do mal deve ser a nossa luta por um mundo melhor, para todos igual. Faça o bem sem distinção de ninguém. Busque a paz no labor do próprio combate seu que se faz. E siga a paz na direção da sua purificação, pois a paz é a nossa pacificação. Que a paz permaneça com todos, queridos irmãos em Cristo. Então vamos fazer a nossa prece final, neste momento tão precioso de reflexão que fizemos hoje. Que a verdade divina possa inundar as nossas consciências, que possamos pensar, agir com correção, de acordo com as leis de Deus. Jesus, a tua verdade liberta, acalma, dulcifica. Necessitamos de tuas bênçãos, que nos dá equilíbrio e nos felicita sempre. Que a paz do Mestre nos envolva. Que assim seja.